Olá novamente. Essa aqui é a nossa terceira aula do curso preparatório de Cálculo 2. Nessa aula aqui, nós vamos falar sobre coordenadas polares, que, assim, é um conteúdo bem importante, não só para o cálculo, mas para algumas outras matérias do curso. Para quem é da elétrica e computação, é importante ali para variáveis complexas e fasores e estudo de corrente alternada, né? Então, já vamos começar, né? Tá. Coordenadas polares, como vocês viram, escrito aqui, é um novo conjunto de coordenadas. E para a gente definir esse novo conjunto, a gente vai precisar voltar às coordenadas que a gente já conhece, né? As coordenadas de x e y, né? O eixo das abscissas e das ordenadas. Beleza. Para fazer isso, eu usei um ponto x0, y0, mas poderia usar uma função ou qualquer outra coisa. Mas eu preferi um ponto porque fica mais fácil. Tá. Supondo que eu tenho um ponto x0, y0, ou seja, no eixo x ele está em x0, y0, eu posso traçar uma reta da origem até o nosso ponto e chamar essa reta de R. E dessa reta R, eu posso tirar um ângulo com o eixo das abscissas e chamar de θ. Beleza. Tendo o nosso R e θ, nós já podemos reescrever o nosso ponto x0, y0 no eixo cartesiano num ponto dos eixos polares, das coordenadas polares, da seguinte forma. Nós temos um ponto Rθ em coordenadas polares e podemos também já definir equações polares, que no caso são uma equação R com igualdade de uma função de θ. Beleza. Se a gente perceber, essa reta até esse ponto, com esse ângulo, nós formamos um triângulo retângulo, certo? E por esse triângulo nós conseguimos fazer obter equações para fazer conversão do nosso ponto ou equações cartesianas para pontos ou funções polares, da seguinte forma. Como nós temos o retângulo triângulo, ou seja, tem um ângulo reto aqui, a gente pode tirar um cosseno desse ângulo θ e obter x e y, ou x sobre r. No caso aqui eu não coloquei x0, eu defini x, porque ele vai ser genérico e a gente vai poder usar não só para esse ponto, mas para qualquer outra coisa dentro das coordenadas polares. Então, cosseno de θ, que é igual a o x sobre o r, né? É o comprimento do cateto adjacente sobre nossa hipotenusa r. E se eu isolar o nosso x, eu tenho que r igual a cosseno θ. Ou seja, eu já tenho uma equação aqui para obter o x ou r ou o θ. E pelo seno, que também é satisfeita pelo triângulo retângulo, a gente consegue, se a gente isolar y igual a r seno θ. E aproveitando que é um triângulo retângulo, a gente pode tirar outras equações. No caso, Pitágoras, que é r quadrado, x quadrado mais y quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado mais os catetos ao quadrado. E tirar a tangente, que é o oposto sobre a adjacente. E isso é importante para a gente poder achar os nossos ângulos polares. Beleza. Obtendo essas equações de conversão, a gente já pode fazer algumas coisas dentro do cálculo. No caso aqui, derivadas. Como a gente viu nas aulas anteriores, as aulas de equações paramétricas, no caso a gente pode dizer que essa equação é uma equação paramétrica para x e y, né?
Então eu já posso aproveitar e conseguir a derivada em coordenadas polares para nós. Como a gente viu lá, para a gente conseguir uma derivada de uma equação paramétrica, o que a gente faz? A gente deriva primeiro a nossa equação de y em relação à nossa variável de interesse, e para x a mesma coisa. No caso, como nosso y a gente já obteve é r seno θ, a gente deriva a primeira, no caso vai ficar a derivada de θ, e vai ficar a derivada de r, porque r é uma função de θ. Então vai ficar a derivada de r em relação a θ, vezes o segundo, que é seno, mais r, que é o primeiro, sem derivar, vezes a derivada do segundo, que a derivada do segundo é cosseno. E para x a mesma coisa, derivada do primeiro, del r del θ, vezes o segundo, cosseno, mais r, que é o primeiro, vezes o segundo. Como o segundo é menos seno, então mais se torna menos, e a derivada do segundo é seno, né? Então ficou a derivada de coordenadas polares da seguinte forma. Beleza. Eu já devo ter mandado a lista para vocês, eu vou começar do primeiro exercício. O primeiro exercício ele tem letra A, B e C, mas como eles são todos bem parecidos, eu vou fazer a letra A. E a mesma coisa para o exercício 3. Beleza. Tá, o primeiro exercício ele pede para a gente marcar o ponto em coordenadas polares. No caso, ele deu o ponto em coordenadas polares, então a gente vai ter que desenhar ele no eixo polar. E depois obter o mesmo ponto para outro ponto com R maior que zero e R menor que zero. Então, isso já fica melhor para vocês verem. Tá. Se fosse em coordenadas cartesianas, o que eu faria? A gente desenharia o eixo x e o y, né? E depois colocar o ponto. Como a gente está em coordenadas polares agora, o que a gente faz? A gente primeiro desenha o eixo polar. No caso, não vai ter y, é só o eixo polar mesmo. A gente pode dizer que é x, ou é p de polar, que é a mesma coisa. E depois desenhar o nosso ponto. No caso, como eu acho que fica mais fácil, ou pelo menos acho mais fácil, representar o nosso ângulo. Ou seja, π sobre 3, se a gente substituir 180, fica 180 sobre 3 é 60 graus, certo? Então eu vou, sei lá, aqui é 90 graus, 45, é um pouco mais que 45, né? 60. Vou fazer aqui na mão mesmo pra... Não precisa ficar bem certinho. Tá. Esse ângulo aqui é representado por π sobre 3, né? 60 graus. E o ponto, suponha que, sei lá, 2 seja até aqui. Então, o nosso ponto está num local onde ele está distante do eixo polar em π sobre 3, né? Positivo. E ele tem raio 2. E é apenas isso. A gente representou o nosso ponto no eixo polar. Tá. Mas ele não pede só isso nesse exercício. Ele pede também um outro ponto, que no caso é o mesmo ponto, só que representado por R maior que zero. Então, outro ponto. O R não muda, né? Eu posso... Esse comprimento não pode mudar, né? Então ele continua sendo 2 e é maior que zero. Só que o ângulo tem que ser diferente, porque não pode ser o mesmo ponto. Então o que acontece? Se vocês perceberem, a gente está mexendo com ângulo, né? E para obter o mesmo ponto com esse mesmo raio, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse ângulo e multiplicar 2π, né? Que ele vai dar uma volta em torno do eixo polar. E π sobre 3 mais 2π vai dar 6π, 7π sobre 3. Então já obtive outro jeito de encontrar o mesmo ponto, só aumentando o nosso ângulo. E ele também pede
Ele pede para encontrar outro ponto, só que para r menor que zero. No caso, o nosso r, como eu disse, não pode mudar, e aí tem que ser menor que zero, então eu vou escrever menos 2. No caso, para esse ângulo, ele ficaria para cá, né? E aqui está positivo, 2. Aqui é 1, 2. Se fosse menos 1, ele estaria aqui, né? Esse ângulo, menos 1. E menos 2. Só que ele tá fazendo um reflexo aqui, né? Como é que eu faço para jogar ele para cá? Eu apenas subtraio ou somo π. Então, se eu somar π, na verdade, se eu somar π, o que acontece? Eu vou ter π sobre 3 mais π, vai ficar 3π, mais... vai ficar 4π sobre 3. Eu vou colocar no Fran para vocês verem onde fica esses pontos. Vocês vão ver que eles vão ficar todos no mesmo local. Tanto π e 2π sobre 3, quanto 2, 7π sobre 3, quanto menos 2, 4π sobre 3. Beleza. Agora a gente vai fazer o exercício 3, 3A. Tá. Ele pede pra gente marcar o ponto, ou seja, desenhar o nosso ponto 1π, tempo polar, isso. Ou seja, esse é o nosso R. Como eu disse, eu prefiro começar do ângulo. Então, π, ele sai aqui do ângulo 0 e vai até π. E como é 1, ele está indo nesse sentido, né? Suponha que 1 é aqui, então... Então, nosso ponto está aqui. Beleza. E ele pede para a gente passar esse ponto para coordenadas cartesianas. Como a gente tem nossas equações de conversão aqui, a gente só precisa substituir nessas equações. Então, a gente tem que x é igual a r, no nosso caso, r é igual a 1 vezes cosseno de π. Cosseno de π é 1, né? Então, 1 vezes 1, 1. E y vai ser r, 1, vezes seno de π. Seno de π é 0, né? Então, y se torna 0. Ou seja... Ah, não. Eu errei uma coisa. Aqui é menos, né? É cosseno de π, não cosseno de 0. Eu percebi isso também porque nosso desenho, se a gente supor que aqui é a origem, ele foi deslocado para lá, né? Aqui no eixo cartesiano seria menos 1, né? Ó. Y, x. Suponho aqui que é menos 1 e aqui é 1. Então, bateu o nosso desenho. X é menos 1 aqui. E o y é 0, né? Tá aqui. Beleza. Tá, deixa eu ver. Eu acho que eu vou fazer mais um. Eu vou fazer o 3. Vou fazer o C. 3C. E ele deu o seguinte ponto. Menos 2, 3π sobre 4. Esse aqui pra gente desenhar é um pouco mais complicado porque ele não tem um ângulo certinho, né? Tá. π sobre 4 é 45. Mais ou menos, sei lá. Aqui. 2π sobre 4 é 90, né? 2π sobre 4 fica π sobre 2, que é 90 graus. Seria aqui. 3π sobre 4, então é 135 graus. No caso aqui. Então ele estaria aqui, né? A nossa reta. Só que a nossa reta é negativa. Então ela é espelhada desse ângulo 3π sobre 4 no sentido inverso do eixo polar. Então ela estaria para cá. Como estou fazendo de mão aqui, eu vou supor que isso aqui, esse comprimento é 2. Então nosso ponto está aqui. Em 3π quartos menos 2. E para a gente poder representar isso em coordenadas cartesianas, a gente faz a mesma
conversão. R é menos 2. Cosseno de 3π sobre 4... cosseno de 135... Agora eu não lembro de cabeça. Vamos usar a calculadora. Cosseno de 135. Isso deu 0,7, que é raiz de 2 sobre 2 negativo, né? Então fica raiz de 2 sobre 2, só que negativo. E se a gente perceber, vai dar corta com corta, vai ficar menos com menos mais raiz de 2. Beleza. E o y? O y vai ser... O r é menos 2, né? Não muda. Vezes seno de 135. Eu vou usar a calculadora para ganhar tempo. Vai ficar raiz de 2, né? Mesmo valor. Tá, opa. Mesmo valor. Raiz de 2 sobre 2. Vai ficar... Agora é positivo, né? Corta, corta. Vai ficar menos raiz de 2. E se a gente desenhar isso aqui no eixo cartesiano... Desenhar aqui embaixo mesmo. Ó, fora de escala. X é positivo, né? Suponha que dá a raiz de 2. E o y é negativo. Menos raiz de 2. Perceba que o ponto está deslocado embaixo do x, que o y é negativo, né? E depois do y, no caso o x é positivo. Ou seja, no eixo polar a gente tem essa reta aqui, né? E no eixo polar, ó, no eixo cartesiano, a gente tem o mesmo ponto, só que a gente representa ele por x e y. Beleza. 17 minutos. Eu acho que o exercício 5 é rápido de fazer também. Eu já vou fazer ele aqui. Tá. O exercício 5, ele pede para encontrar as coordenadas polares dos pontos cartesianos dados. É isso aqui, né? É 2 menos 2. Então, é só converter, né? Então, beleza. Para a gente encontrar os pontos cartesianos, os pontos polares, o que a gente faz? Acho que o melhor jeito de achar é usando Pitágoras direto, né? A gente já tem o x, a gente já tem o x e o y, né? Então, a gente vai ter que r quadrado é igual a 2 quadrado mais menos 2 quadrado. Isso aqui vai dar que r é igual a 2 quadrado, 4, menos 2 quadrado, 4 também, 8. Raiz de 8. Raiz de 8, que é raiz de 2 vezes 4, então fica r igual a 2 raiz de 2. Beleza, encontramos o nosso raio. Mas a gente precisa encontrar o ângulo, né? Para encontrar o ângulo facilmente, a gente poderia usar as equações de x e y, mas eu vou usar a tangente e mostrar uma coisa para vocês que eu acho que fica fácil. Vou dar uma dica, na verdade. Tá, se eu substituir aqui, vai ficar menos 2, né, que é o y, sobre 2, que é o x. Isso aqui vai ficar... Dá pra ver? Dá. Isso aqui vai ficar menos 1, certo? Tangente de θ, ele nos dá dois valores onde dá menos 1, né? Opa, aqui ficou ruim. Vou colocar aqui, ó. Faz a circunferência da tangente, né? A tangente é 1, bem em 45 graus. Um positivo, né? E negativo nesse ponto. Então, a gente teria 135 graus para tangente dar menos 1. E 270 mais 45 dá 315 graus. Opa, aqui é negativo. Aqui é positivo. Tá. Qual desses pontos estaria realmente nosso teto para
para dar o tangente menos 1. A gente tem 2, mas esse ponto aqui só representa um ponto. Para a gente achar nosso θ certo, a gente precisa ver o sinal dos nossos elementos aqui. No caso, o x é positivo, então tá para cá, né? E o y é negativo, e tá para cá. Ou seja, o nosso θ não é 135, é 345, ou 315. Ou seja, o nosso θ é 315, que em radianos, em polar é melhor usar radianos, porque quando a gente for calcular integrais e outras coisas, tipo, é importante porque nas contas a gente pode perder valores. Quando eu for fazer exercício, vocês vão ver. Tá? Π sobre 180. E 315 sobre 180 dá 7. O nosso θ em radianos vai ser 7 π sobre 4. Né? 180 sobre 4. Isso. Beleza. Bateu os 20 minutos, então eu vou parar aqui e vou... Eu não vou fazer o 5B, eu acho que eu vou direto para o próximo exercício, então já volto.